Meu nome é Juliane dos Santos Amorim, sou professora do curso de Ciências Biológicas. Eu sou nascida na cidade de Paranavaí, Paraná, né? Cheguei aqui na Bahia em 2006, vim fazer o mestrado e logo depois, né, eu ingressei na UNEB, né, através da seleção pública e depois do concurso. Então, eu estou aqui em Caetité desde 2010. Então, desde 2010 é que eu tenho esse contato, né? E venho conhecendo um pouco mais sobre o 2 de julho, né? Porque Caetité é uma dessas cidades justamente que tem, né, as comemorações do 2 de julho. Então, para mim foi uma surpresa quando eu cheguei, né, em Caetité, e a gente realmente, né, participa desses festejos realmente de Caetité, né, junto com a UNEB aqui do 2 de julho. Então, 2 de julho, eu acho que, né, no geral, para a própria história nossa, realmente, né, nossa história da independência, né, do Brasil e da Bahia, eu acho que o 2 de julho ele é muito importante. Né? Para mim, que venho, né, da região sul, né, eu não tive realmente assim uma aula de história que me contasse e me fizesse entender um pouco mais justamente desse 2 de julho, né? Eu tinha realmente conhecimentos muito básicos do 2 de julho, né? De poucas coisas que tinha nos livros de história, né? Da década de 80, 90. Então, realmente, eu tinha pouquíssimo conhecimento. Quando eu chego na Bahia em 2006, e aí começo a entender um pouco mais, né? Da história desse estado onde eu vim estudar e escolhi para morar. E aí, realmente, quando eu chego em Caetité, e que eu realmente começo a adentrar mais, entender um pouco mais do 2 de julho, né? Justamente por Caetité fazer parte desses festejos. E eu gostaria, sempre, né, muito curiosa, quer saber por que Caetité fazia parte da comemoração, já que era realmente muito forte no Recôncavo, né, e na própria capital. E aí entendendo realmente essa rota também, né, histórica, essa cidade realmente aqui como fazendo parte justamente, né, desse caminho e dessas lutas, né, da independência, aí começo realmente a entender e compreender um pouco mais justamente do 2 de julho. A UNEB, ela tem um papel, acho, muito importante também, né, dentro da parte histórica também, né, de toda a construção, né, e o conhecimento. Nós somos uma universidade de formação de professores, então não tem como a gente formar professores, principalmente professores do curso de História, né, um dos nossos cursos de licenciatura, que é o curso de História, não tem como a gente formar os professores de História sem falar justamente da história do 2 de julho, né, sem entender a nossa história da independência. Então, assim, acho que a UNEB tem esse papel fundamental, né, também de ajudar na formação, porque parte dos nossos professores hoje da educação básica, que estão na rede municipal e na rede estadual, passaram, né, pela formação também de ser professor, de docentes aqui da UNEB. Então, para nós é muito importante, né, essa formação continuada e trazer justamente, né, essas formações do 2 de julho para os nossos alunos, para a comunidade acadêmica é muito importante. Eu ainda fico muito, eu acho que a participação da UNEB no 2 de julho ainda é muito simbólica, né, e ainda muito tímida, né, a participação da UNEB realmente, de toda a comunidade acadêmica, os nossos alunos, os professores, né, assim, a gente nunca teve realmente, mas desde o período que eu estou aqui, né, assim, um bloco da UNEB realmente para sair à rua, né, a gente já teve um momento que os professores do mestrado, né, se reuniram, fizeram camisetas e foram participar do 2 de julho, mas realmente do departamento em si, né, a gente ainda tem uma participação tímida, eu falo tímida assim, né, de ter realmente, levar para a rua faixa e ir realmente com, né, um grupo da UNEB, mas em compensação, grande parte das pessoas que estão envolvidas hoje, porque o 2 de julho também, né, o próprio festejo do 2 de julho aqui na cidade, tem a participação imediata, né, realmente direta da Secretaria de Educação. Então, grande parte de todo mundo que está envolvido também está dentro dessa área da educação. Então, a gente tem muitos professores, né, que são às vezes professores aqui, são professores na rede básica, da educação básica. Nós temos também alunos do mestrado, que hoje também são professores da rede de educação básica aqui do município, da rede estadual. Então, todos eles estão envolvidos, de certa forma, também, né, no 2 de julho, com desfile cívico, com outra parte justamente fazendo parte das exposições, né, dessa formação, até chegar realmente o 2 de julho. Então, acho que a UNEB ela tem essa participação tímida, mas participa, ela está ali ativa. Eu acho que faltava mais a gente poder estar justamente junto, no dia 2 mesmo, na rua, né, fazendo também essa parte desse desfile cívico também. Eu acho que assim, um dos maiores desafios é manter a tradição do 2 de julho,
eu acho que vem justamente nessa questão da gente permanecer e ter as nossas memórias. Porque realmente, né, eu falo que a gente, brasileiro, né, sempre é taxado de memória curta, mas a gente, porque isso tudo depende muito dessa formação. E a escola, a universidade tem um papel fundamental de trazer essa história. Então, assim, eu acho que é um dos papéis fundamentais da universidade, né, junto com a educação, é conseguir realmente reproduzir, né, diariamente essa história nossa do 2 de julho. Porque a história do 2 de julho não é só desse dia, dessa, né, da independência da Bahia, mas ela vem realmente baseada em vários outros fatores, né, mostrando realmente a força da mulher, né, na formação, mostrando justamente a força justamente dos nossos dos nossos antepassados. Enfim, são vários pontos que eu acho que é muito importante e que às vezes, né, a gente acaba se esquecendo, mas isso é repassado diariamente. Então, eu acho que assim, o nosso papel fundamental é continuar fazendo, né, a formação continuada, né, através aqui do nosso papel aqui da graduação, né, e não só no curso de História, que eu acho que realmente hoje, quando a gente precisa ter em todas as graduações, né, a parte de inclusão social, disciplinas que envolvam a parte de inclusão, também, né, é obrigatório a parte também de cultura, né, afro-brasileira, e nisso entra também as histórias, né, da nossa própria história brasileira, a história nossa da Bahia. Então, eu acho que é o papel de todos os cursos também trazer um pouco dessa história, né, porque no 2 de julho a gente consegue trazer todos esses cursos que a gente tem aqui hoje. A gente traz a geografia através do espaço físico e geográfico, a gente consegue trazer, por exemplo, né, o curso de biologia através justamente, né, de parte dessas histórias que já vêm sendo contadas também, e, né, da própria formação. A gente consegue trazer o curso de história justamente nessa memória. A gente consegue trazer o curso de letras, né, sejam de letras língua portuguesa e inglesa, mas justamente mostrando, né, a força que tinha justamente, né, naquele momento, né, da história. Então a gente consegue fazer um pouquinho de cada um, né? E trazendo a matemática, por exemplo, como que foi feito justamente, né, essa fuga, como porque essa rota que a gente usa hoje. Então a gente consegue trazer essa interdisciplinaridade com todos os cursos, né? Eu queria só, né, agradecer também justamente, né, aos pesquisadores, né, que tiveram justamente o intuito de trazer, eu acho que esse repositório de informações, né, do 2 de julho, do 2 de julho, realmente, como está no próprio título do trabalho de vocês, né? Entre História e Memórias de Caetité e do Alto Sertão da Bahia, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando vem um trabalho como esse também, né, de trazer um repositório, de fazer justamente, né, buscar essas informações todas, isso é um modo também de permanecer e perpetuar essa história e continuar que essa história ela continue viva e que todo mundo entenda e compreenda por que a gente traz essas informações, por que é importante a gente entender, né, conhecer o passado para compreender o futuro também. Então, realmente, assim, eu parabenizo, né, o pessoal do repositório, que está envolvido por trás do projeto, vocês que vieram aqui hoje. Eu acho que para nós é muito bacana a gente ver justamente, né, a cidade toda preocupada também, mesmo sendo Caetité uma das poucas cidades que ainda comemora o 2 de julho e traz essas informação justamente do 2 de julho, e saber que isso, né, não vai morrer agora, tão já, que vocês ainda estão continuando, né, perpetuando, né, a nossa história também, viu? Parabéns.